Feminismo. Considerado um tabu por muitas pessoas, mas a maioria não sabe seu real significado. Do latim femina, mulher, a palavra significa igualdade entre homens e mulheres, em todos os aspectos, social, político, econômico. Uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em normas de gênero. O feminismo começou a ter visibilidade a partir do século XX, nas sociedades ocidentais. Alterou perspectivas em diversas áreas, que vão da cultura ao direito, com campanhas pelos direitos legais das mulheres, direito de contrato, direitos de propriedade e direitos ao voto. Pelo direito da mulher à sua autonomia e à integridade de seu corpo, pelos direitos ao aborto e pelos direitos reprodutivos, pela proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro, pelos direitos trabalhistas, incluindo a licença maternidade e salários iguais, e todas as outras formas de discriminação. Até o século passado, os saberes científicos foram majoritariamente desenvolvidos por homens, que frequentemente ignoravam o papel da mulher na sociedade, usando a autoridade científica para legitimar hierarquias entre os sexos. Na medicina, por exemplo, inúmeros estudos se dedicavam a provar a inferioridade física e intelectual da mulher. O objetivo comum das feministas é o fim do machismo como um todo, desde as esferas políticas até os meios de comunicação. De acordo com a data, cultura e país, feministas ao redor do mundo tiveram, por vezes, diferentes causas e objetivos. A maioria das historiadoras femininas ocidentais defendem que todos os movimentos que trabalham pela obtenção dos direitos da mulher devem ser considerados movimentos feministas, mesmo que eles não usem ou tenham usado o termo para identificar-se. A história dos movimentos feministas modernos no Ocidente é dividida em 3 ondas. A primeira onda refere-se ao período extenso de atividade feminista ocorrido durante o século XIX e início do século XX, no Reino Unido e nos Estados Unidos, que tinham foco originalmente no sufrágio das mulheres, direitos trabalhistas e educacionais para mulheres e garotas. Ainda assim, feministas como Voltairine de Cleyre e Margaret Sanger já faziam campanhas pelos direitos sexuais, reprodutivos e econômicos das mulheres nessa época. Na época Brasil colônia, pouco foi conquistado. Vivia-se uma cultura enraizada de repressão às minorias, desigualdade e de patriarcado. As mulheres eram propriedade de seus pais, maridos, irmãos ou quaisquer que fossem os chefes da família. Algumas mudanças começam a ocorrer no mercado de trabalho durante as greves realizadas em 1907, greve das costureiras, e em 1917, com a influência de imigrantes europeus, que buscavam melhores condições de trabalho em fábricas, em sua maioria têxtil, onde predominava a força de trabalho feminina. Entre as exigências das paralisações estavam a regularização do trabalho feminino, a jornada de 8 horas e a abolição de trabalho noturno para mulheres. No mesmo ano, foi aprovada a Resolução para Salário Igualitário, pela Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho, e a aceitação de mulheres no serviço público. Em 1918, o Representation of the People Act foi aprovado, concedendo o direito ao voto às mulheres acima de 30 anos de idade, que possuíssem uma ou mais casas. Em 1928, esse direito foi estendido a todas as mulheres acima de 21 anos de idade. No Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960, as manifestações feministas oscilavam mediante as mudanças desenvolvidas no cenário político nacional. O direito ao voto e a candidatura das mulheres foi conquistado na Constituição de 1946, um ano após o Decreto de 32. É eleita Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal brasileira, integrante da Assembleia Constituinte dos anos seguintes. A segunda onda do feminismo, década de 60 a 80, foi usada para descrever um movimento feminista mais novo, que começou no início de 1960 e continua até os dias atuais. Como tal, coexiste com o feminismo de terceirão, focaliza tanto no combate às desigualdades sociais e culturais quanto às políticas. O feminismo de segunda e de terceira onda na China tem sido caracterizado por uma reavaliação do papel das mulheres durante a Revolução Comunista e outros movimentos de reforma, e novas discussões sobre a igualdade das mulheres foi plenamente alcançada. A terceira onda do feminismo começou no início da década de 90, como uma resposta às supostas falhas da segunda onda, e também como uma retaliação a iniciativas e movimentos criados por ela. Questões como o aborto, liberdade sexual, corpo, argumentos de que é possível ser forte e feminino ao mesmo tempo, buscam ir além de estereótipos e rótulos. No Brasil, a luta contra a violência, em especial a doméstica, tem sido os principais focos. O movimento teve como conquistas a criação da Lei Maria da Penha. Ao longo da história, várias mulheres ajudaram a transformar o planeta em um lugar melhor.
tais como Emily Murphy, a primeira magistrada do Império Britânico, juntou forças com um grupo de mulheres canadenses em 1927 para mudar a lei canadense que dizia que mulheres não devem ser contadas como pessoas. Coco Chanel deu início à sua carreira de maneira revolucionária, adaptando modelos de roupas tradicionalmente masculinos para o público feminino. Rosemary Muraro foi uma das vozes importantes do feminismo no Brasil. Nasceu praticamente cega, o que lhe obrigou a ter determinação suficiente para se tornar uma das mais brilhantes intelectuais de nosso tempo. Autora de livros que retratam de forma contundente a condição da mulher na sociedade da época. Dorothy Holt King. Se hoje a medicina conta com substâncias importantes como a penicilina e a insulina, é graças a ela, que ganhou o Nobel de Química por seus estudos. Anne Frank. Quando tinha apenas 13 anos, Anne escreveu relatos emocionantes e profundos sobre o pesadelo nazista, enfrentado durante a Segunda Guerra Mundial. Billie Jean King, reconhecida como uma das melhores jogadoras de tênis do mundo. A atleta também é uma ativista feminista e durante muito tempo lutou por uma igualdade salarial entre homens e mulheres. Malala Yousafzai, a pessoa mais nova a ganhar um prêmio Nobel, foi a jovem que sobreviveu depois de levar um tiro na cabeça. O evento selou o início de sua luta pelos direitos das mulheres, especialmente no que diz respeito à educação. E por último, a escritora Simone de Beauvoir, com a obra que virou um marco do feminismo para todo o mundo. Foi traduzida em mais de 30 línguas e eternizou uma das frases mais famosas do movimento: "Não se nasce mulher, torna-se".